Jesus, no livro de Lucas, capítulo de número 24. Lucas, a partir do capítulo de número 24, a partir do primeiro versículo. Então vou ler aqui bem pausadamente, eu não estou com pressa, mas eu quero que você entenda o que o Senhor Jesus quer tratar com você nessa noite. Amém, Jesus? Diz assim, Lucas, capítulo de número 24, a partir do primeiro versículo. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes brilhantes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra, mas os homens lhe disseram: Por quê? Por que buscai entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. E eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que elas estavam, as que contaram essas coisas para os apóstolos. Tais palavras lhe pareceram loucura e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só o lençol de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Nesse mesmo dia, indo 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 70 estádios ou 11 quilômetros, lá falavam entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o próprio Senhor Jesus aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá neste dia? Perguntou ele: Quais? Respondeu eles: As que dizem a respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o 3º dia que desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que ele tinha um varão de anjo que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus disse: Ó tolos
e tardios de coração, para que em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E acontecendo por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que ele achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele com quem ia para mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu-lhe e deu. Os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: não ardia em vós o vosso coração quando ele caminhou conosco, nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunido os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como tinha reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Amém, Jesus? Irmãos, nós, como seres humanos, temos uma necessidade muito grande de entender o que acontece ao nosso redor. É claro que, por nós termos uma mente pensante, por termos a capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar, a capacidade de tomar decisões, é de extrema necessidade encontrarmos uma razão, encontrarmos um porquê, encontrarmos a explicação para que tudo o que acontece ao nosso redor. Não era diferente com os discípulos do Senhor Jesus, com as mulheres que seguiram e investiram no ministério de Jesus, no momento em que Jesus foi crucificado e morto. Temos que entender que essa necessidade de entendermos os fatos nos faz, aleluia, adquirir experiências ainda mais poderosas do que se nós não tivéssemos um interesse sobre o assunto. Eles eram seguidores de Jesus, assim como nós que estamos aqui nessa noite. Creio que ninguém que está aqui veio aqui por acaso. Creio que ninguém que está aqui sentado hoje veio aqui, aleluia, porque foi obrigado. Não, você veio porque você é um seguidor de Jesus. Você veio porque você tem fé, você acredita, você sabe, você já colocou isso no teu coração, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E os discípulos então, eles estavam acuados, perplexos. Eles estavam naquele momento sem o que fazer, porque o golpe foi duro, a situação era muito difícil. Jesus estava morto. É claro que Jesus já havia avisado. É claro que Jesus, por mais de uma vez, já havia anunciado a sua morte aos discípulos. Mas, infelizmente, eles tinham em seu coração que esse dia nunca ia chegar. Que eles iam passar por isso. Porque eles viam a autoridade e o poder que o Senhor Jesus tinha nessa terra. Então, para eles, era impossível alguém fazer mal a Jesus. Tamanho poder,
tamanha autoridade. Eles viram milagres, eles viram coisas impressionantes, eles viram o Senhor Jesus, aleluia, acalmar uma tempestade, eles viram o Senhor Jesus acalmar um vento, eles viram o Senhor Jesus andar sobre as águas, eles viram, aleluia, Lázaro ressuscitar depois de 4 dias. E o que o ser humano tem? O ser humano, ele tem a capacidade de definir aquilo que é possível e aquilo que é impossível. E para os discípulos seria impossível alguém fazer mal a Jesus. Mas estava escrito que Jesus teria que padecer, que Jesus teria que morrer, mas ao 3º dia, aleluia, ele seria ressuscitado. Mas esse momento era muito difícil eles administrarem. A palavra do Senhor diz que as mulheres foram primeiro ao sepulcro. Logo de manhã, no começo do 1º dia da semana, no domingo, porque sábado eles não podiam fazer nada. Jesus morreu na sexta-feira, e na sexta-feira, antes das 6 horas da tarde, ele foi enterrado. Porque o nosso dia hoje, aqui, agora, depois da meia-noite é um novo dia, sim ou não? Na época de Jesus era depois das 6 horas. Então Jesus, ele foi crucificado, morreu e sepultado ainda na sexta-feira. As mulheres no sábado não puderam fazer nada, porque sábado era o famoso chamar, elas tinham que ficar em repouso, ninguém trabalhava, né? Era o sábado sagrado dos judeus. Mas no domingo de manhã, nas primeiras horas da manhã, essas mulheres compraram especiarias. Elas viram que Jesus foi enterrado de qualquer jeito. Porque quem entregou o corpo de Jesus, aleluia, a José de Arimateia, não foi os judeus, mas os romanos. E os romanos não tinham o costume de preparar o corpo, como tinham os judeus. Então as mulheres viram isso, que Jesus foi enterrado de qualquer jeito. E elas falaram, não, nosso Senhor não merece isso. Compraram especiarias, fizeram todo o preparo e foram para lá no 1º dia da semana, no domingo. Mas para a surpresa daquelas mulheres, quando elas chegaram lá, a porta do sepulcro, ou a pedra que estava fechando, aleluia, aquele sepulcro, havia sido removida. E isso deu um espanto nelas. E elas foram lá dentro do sepulcro, olharam lá dentro do sepulcro, e o corpo de Jesus não estava lá. E aí bateu o desespero. Imagina você procurar alguma coisa que te pertence, alguma coisa que você quer tanto, alguma coisa que tem muito valor para você, e você chegar e não achar mais no lugar que você quer. Então aquilo causou um espanto muito grande. Elas ficaram desesperadas. Mas quando elas saíram para fora, aconteceu que 2 anjos apareceram naquele lugar. 2 anjos foram ali para quê? Para consolá-las. Entenda, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhã, aleluia, bem cedo, bater na porta da tua vida, porque Deus tem promessa para cumprir. Então os anjos apareceram para consolá-las e disseram, por que vocês procuram um vivo no meio dos mortos? Vocês não perceberam, vocês não se lembram das palavras que ele mesmo vos disse ainda estando na Galileia? Que ele ia padecer, que ele ia ser entregue na mão dos pecadores, que ele ia morrer, mas ao 3º dia ele ressuscitaria.
E quando os anjos disseram aquela palavra, entenda nessa noite, a fé brotou dentro delas. Elas se lembraram, aleluia, daquilo que Jesus disse. E em vez da tristeza no coração daquelas mulheres, brotou alegria naquele momento. E elas começaram a glorificar a Deus. Porque, meu amado, nós passamos sim por problemas nessa terra, dificuldades aqui na terra, e muitas das vezes nós nos encontramos num beco sem saída. Às vezes não tem saída para o nosso problema, mas daí nós se lembramos daquela promessa que Jesus nos fez, aleluia. E aí o nosso coração começa a ficar em paz, porque sabemos que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir a promessa. Não podemos esquecer disso. Elas se lembraram. E elas voltaram alegres, cantando, louvando, aleluia, glorificando o nome do Senhor. Elas voltaram e contaram com o maior entusiasmo do mundo para os 11. Sabe o que aconteceu? Os 11 ouviram, olharam para ela e disseram: vocês ficaram loucas. Um balde de água fria. Vocês ficaram loucas. Sabe por quê, irmão? Quando a pessoa cai em depressão, quando a pessoa entra em desespero, quando a pessoa deixa o nervosismo tomar conta do seu ser, ela vira uma pessoa, meu irmão, que não acredita em mais nada. Ela não enxerga a solução, ela não enxerga a saída, tudo para ela fica escuro, tudo para ela é questão, aleluia, de problema, de dificuldade, de coisas piores da vida dela. Infelizmente, as pessoas que se deixam abater tão profundamente dessa forma, ela não vai encontrar uma saída para a vida dela. Assim estavam os discípulos. Mas pastor, não andaram com Jesus, não ouviram as palavras de Jesus, não viram os milagres de Jesus. Viram, mas e aí? Quantos não estão vendo hoje? Quantos não estão vendo o milagre hoje? Quantos estão ouvindo falar de Jesus hoje e continuam na mesma? Não tomam uma postura, não tomam uma decisão. Era assim também na época de Jesus. Mas Pedro, porém, ele vai quebrar essa frieza espiritual. Ele vai quebrar aquela situação que estava entre os 12, aquela tristeza. Ele vai quebrar isso e vai até o sepulcro. E quando ele chega lá, ele contasta. Ele olha com seus olhos que verdadeiramente aquilo que as mulheres falavam era o que tinha acontecido. E ele voltou para sua casa o quê? Perplexo. A palavra perplexo não é a palavra ele voltou para sua casa maravilhado. Ele voltou para sua casa, vamos dizer assim, né, numa situação de êxtase, de alegria. Não, ele voltou estagnado. Ele voltou perplexo. Sabe por que isso, irmãos? Porque muitas das vezes nós queremos enxergar a realidade do nosso jeito. Muitas das vezes nós queremos que aconteça do nosso jeito. Nós queremos que aconteça na hora que nós queremos. Nós queremos que aconteça, aleluia, da maneira que nós sonhamos. E Deus não trabalha dessa forma. Muitas das vezes Deus vai nos frustrar. Frustrar o seu trabalho, frustrar o seu desempenho, frustrar muitas das vezes seus sonhos. Não para poder amarrar a sua vida ou não deixar você alcançar, não é isso. É para mostrar para você que o sonho dele é maior do que aquilo que está dentro do seu coração. Às vezes Deus para tudo na nossa vida, tudo. Assim como parou na vida dos discípulos, porque a obra que ele tem para fazer é maior do que aquilo que está no teu coração. Aprenda isso com Deus.
E aí diz a palavra que 2 discípulos haviam decidido a ir embora de Jerusalém. Jerusalém, o centro da espiritualidade. Mas eles decidiram, bem, Jesus morreu. Hoje é o 3º dia. Nada aconteceu. Acabou. Vamos embora. Vamos embora dessa cidade. Vamos continuar nossa vida em outro lugar. E eles saíram de Jerusalém. Para que os irmãos tenham uma noção, é como alguém sair da igreja e voltar para o mundo. E eles saíram de Jerusalém. E eles estavam indo para Ismaú, uma cidade, um vilarejo pequeno, sem expressão alguma, chamado Rota do Fogo, a 11 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam indo para lá, abandonando o centro da espiritualidade, abandonando o lugar onde Deus estava trabalhando na vida deles. Por quê? Porque era tão grande as suas frustrações. Eles perderam de tal maneira a esperança que eles abandonaram tudo. E eles foram por meio do caminho. Ah, mas por que aconteceu isso? Você viu o jeito que ele foi crucificado? Você viu o jeito que meteram ali o prego na mão dele? Você viu ele pendurado na cruz? Meu Deus, por que fizeram isso com Jesus? Eu lembro que ele pregou, eu lembro que ele curou, eu lembro os poderes que aconteceram, os milagres que aconteceram. Quer dizer, eles foram conversando, debatendo, não arrumaram em nenhum momento uma justificativa para o que tinha acontecido. Eles queriam que as coisas tivessem acontecido do jeito deles. Eles haviam desistido de tudo, mas Jesus não havia desistido deles. É isso que eu quero que você entenda. Aleluia. Pode estar no mundo, pode estar desviado, pode estar até com a cabeça virada, mas ainda tem dentro dele uma chama que arde, que queima, e a qualquer momento Deus vai fazer isso, aleluia, de novo queimar dentro dele, e ele, aleluia, vai reconhecer que Jesus é o caminho. Alma. E eles foram. E Jesus encontrou com eles. Que coisa interessante, né, irmãos? Jesus um dia fez uma promessa para Deus: Senhor, aquele que o Senhor um dia deu para mim, de nenhuma maneira os lançarei fora. Jesus estava cumprindo a sua promessa. Jesus foi com eles, mas os olhos deles estavam tão fechados, eles estavam tão negativos, eles estavam tão humanamente falando, eles haviam deixado a espiritualidade, já não dava mais pelo Espírito, já não criam mais em nada, eles estavam tão normais, que eles não viram que era Jesus. E Jesus chegou, falou: ô meus amigos, tudo bem? Shalom Adonai. O que está acontecendo com vocês? Eu estou vendo aqui no rastro aqui, estou vendo vocês falando aí, falando, discutindo um com o outro. O que aconteceu? E aí, esse Cleopas, que era discípulo, falou assim: ué, mas você é forastreiro aqui? É passageiro? O que você é? É peregrino? Você não mora em Jerusalém? Você não sabe o que está acontecendo? Você não sabe das últimas notícias em Jerusalém? Jesus Cristo. E olha o que ele diz, presta atenção na narração desse discípulo. Jesus Cristo, um profeta poderoso em obras, diante de Deus e diante do povo. Opa, peraí, Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, mas como ele reconhecia Jesus? Como um profeta. Ei, o que Jesus é na sua vida? O que Jesus é para você? Como que você enxerga Jesus? Preste atenção naquilo que eu estou dizendo para você. Porque Jesus às vezes, para algumas pessoas, só é aquele Deus para resolver problema.
quando está tudo bem, quando está tudo bom, se esquece de Jesus. Quando começam os problemas, aí começa a buscar Jesus. Às vezes Jesus, para uns, é somente aquele Deus para me abençoar. Só vai atrás de Jesus para pedir bênção, porta aberta, milagre na vida, cura. Acontece alguma coisa, já abandona Jesus. Para Cleopas, esse discípulo, Jesus era um profeta. Profeta como Jeremias, como Ezequiel, profeta como João Batista, mas não um filho de Deus. Você está entendendo por que eles foram embora? Vocês estão entendendo por que eles largaram tudo? Porque eles não estavam firmados na rocha. Porque eles não tinham certeza nem daquilo que eles eram e nem quem eles serviam. Quem está entendendo, diga amém. A dúvida é uma coisa cruel na vida do homem. E aí ele vai dizer: nós achávamos que ele era o libertador da nossa nação, mas morreu. E hoje se passou o terceiro dia, e nós estamos aqui arrebentados, tristes, porque continuamos escravos. Quem está entendendo, diga amém. A verdadeira libertação do homem não é a resolução do problema que ele está passando. A verdadeira libertação do homem acontece no momento que ele reconhece que é pequeno, falho e pecador, e que Deus é grande, poderoso e misericordioso para transformar a sua vida. Esse é o grande milagre na vida do ser humano. Não é ver cego voltar a enxergar, paralítico andar no meio da igreja. Não, o maior milagre que acontece daqui na Bíblia, a festa do céu, quando um pecador se arrepende do seu pecado. É o reconhecimento. Então eles estavam fora de tudo e por isso perderam a visão. Mas mesmo assim, mesmo abandonando tudo, mesmo saindo de Jerusalém, mesmo indo para um lugar sem expressão, Jesus não desistiu da vida deles. Jesus não desiste de você. Às vezes você desistiu de Jesus em algum momento da sua vida. Você se desviou do caminho, abandonou Ele em algum momento da sua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, Jesus nunca se esqueceu de você. Ele nunca se esqueceu da promessa que Ele fez na sua vida. Ainda está de pé. Ele só está esperando você tomar sua decisão. E aí eles foram, contaram tudo para Jesus. E aí Jesus vai dizer para ele: tolos, tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Qual foi o erro deles? Não ler Bíblia. Quantos hoje estão dentro da igreja e não lê Bíblia? Qual foi o erro deles? Não ler Bíblia. Porque Jesus falou, os profetas anunciaram. Vocês não leram? Os profetas avisaram, vocês não leram? Que Jesus tinha que morrer? Mas o que é o terceiro dia ele ia ressuscitar? Eu imagino a cena, cada um, você leu? Não, eu também não li. Desculpa, nós não lemos. Quem está entendendo, diga amém. E aí ele vai dizer: não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele como ia mais adiante. Jesus pregou para eles.
Jesus falou da palavra de Deus para eles. Jesus não revelou quem ele era, mas Jesus falou da palavra. Jesus nunca vai falar com você fora da palavra. Entenda, hoje está cheio de profetada aí fora, está cheio de falso Cristo aí fora, está cheio de homens que não é de Deus aí fora. Ah, pastor, mas me fez uma profecia. Está dentro da palavra? Citou a palavra? Falou da palavra? Então se aceita. Se não falou, descarta. É do homem, não é de Deus. Jesus falou da palavra. E Jesus falou tão forte na palavra com eles, que quando eles chegaram em Emaús, né? Você já viu quando a gente vai fazer uma caminhada, né? Com um amigo, um companheiro, enfim, até mesmo com um vizinho. Aí você chega na porta da sua casa, você vai para sua casa e o vizinho continua andando. Vai lá para a casa dele, né? Assim aconteceu com Jesus. Eles chegaram em Emaús, eles foram entrando no vilarejo, Jesus foi seguindo em frente. Só que Jesus falou tão forte na palavra, que eles então, dentro deles, moveu o quê? Moveu o chamado deles. Eles eram discípulos. Moveu-se aquele sentimento de acolhimento que só os discípulos tinham, que Jesus havia ensinado. E o que eles fizeram? Não, peraí, onde é que você vai? Não, eu vou mais aqui. Não, vai mais não, vem cá. Nós somos discípulos do Senhor Jesus, nós aprendemos muitos com Ele, fica aqui conosco. Senta aqui. Passa aqui conosco essa noite. O dia já está acabando. Era quase 6 horas da tarde. O dia está acabando, fica aqui conosco. Eles se lembraram do chamado nessa hora. Eles agiram como discípulos nessa hora. Abraçaram aquela vida sem saber que era Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? E eles então, naquele momento, Jesus entrou com eles na casa. E diz a palavra que quando eles estavam sentados à mesa, tinha pão para comer. Porque na onde Jesus está não falta nada. Amém, Jesus? Jesus é a provisão na sua vida. E diz a palavra de Deus que Jesus pegou o pão, o abençoou, o partiu, e nessa hora os seus olhos se abriram. Nessa hora eles viram quem era? Jesus. Não, é o Mestre, é Jesus que está aqui. Jesus apareceu. E aí eles falaram assim: meu Deus do céu. Quando você vinha no caminho, quando ele abriu a boca para falar conosco, não queimou seu coração? Não queimou, amigo? Queimou, então queimou o meu também. Você viu? Era ele, era Jesus. E o que eles fizeram, irmão? Entenda uma coisa que eu quero te dizer. Quando nós encontramos Jesus no caminho, se nós estamos no caminho errado, nós começamos a ir para o caminho certo, porque Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho. Emaús era o caminho errado, mas era o caminho onde Jesus se encontrou com eles. E o que eles fizeram? Eles permaneceram? Não, eles voltaram para o lugar certo. Não é o que você está passando, não são as lutas, não são os problemas que você está passando na sua vida, não é. É o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Às vezes você se lamenta de tanta coisa na tua vida. Às vezes você joga a culpa do seu fracasso, da sua derrota nos outros. Mas eu quero te dizer que a solução da tua vida é aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É ali que está a tua solução. Porque quando você entender a mensagem da cruz, você se liberta deste mundo e volta para a presença do Senhor. Eles voltaram correndo, irmão. Saíram daquele lugar, 11 quilômetros para vir, 11 quilômetros para voltar, 22 quilômetros eles andaram no mesmo dia.
Sabe por quê? Porque reconheceram que estava errado. Enquanto você estiver firmado na sua certeza, Deus não vai agir. Enquanto você não reconhecer que os caminhos de Deus são melhores do que os seus, esquece. Deus vai permitir você continuar quebrando a cara. Deus vai permitir você continuar frustrado. Mas quando você reconhecer que os caminhos dele é maior do que o seu, se prepara, porque Deus vai te dar força para voltar para Jerusalém. E eles voltaram para Jerusalém. E eles foram correndo até Pedro. Eles foram correndo até os 11 discípulos. Pastor, não era 12? Pedro, Judas já havia se suicidado. Havia tirado sua própria vida. E diz a palavra do Senhor, aleluia, que eles voltaram correndo, anunciaram, mas quando eles chegaram lá, eles já foram avisados que Jesus já havia ressuscitado. Olha como é que muda a situação, irmão. Às vezes você não permanece, às vezes você é ansioso, às vezes você está olhando do seu jeito e sai fora da situação, antes mesmo que Deus manifeste o seu poder. Lembra do que Jesus disse para os discípulos? Ficar em Jerusalém, que até do alto seja revestido de poder. Se eles houvessem saído fora, nada disso tinha acontecido. Mas eles obedeceram. E o Espírito Santo veio sobre eles. Amém? Então entenda nessa noite. Não é o que você está passando. Não é o que você está vendo. Não é como está a sua vida. Não é o que você passa na sua casa que vai influenciar a sua vida. Não. O que influencia a sua vida é aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Está entendendo? Diga amém. Para de olhar para o homem. Para de olhar para o problema. Para de olhar para a dificuldade. Para de olhar para as coisas que não estão acontecendo. Olhe para Jesus. O livro de Hebreus diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E que os nossos olhos têm que estar voltados para Ele. Paulo diz que nós não andamos por vista. Nós andamos pela fé, pelo que cremos. Então não é o que é natural lá fora que vai influenciar você. É o sobrenatural de Deus que tem que influenciar a tua vida. Porque não espere uma intervenção natural de Deus na tua vida. Não espere por isso. Porque se você fizer isso, você diminui Deus. Espere o milagre, espere o melhor, espere coisa grande, poderosa. Porque é isso que Deus faz na minha vida e na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Esses dias eu estava conversando com o obreiro Homero ali. E uma vez eu recebi um convite, o obreiro Gabriel estava comigo. Eu recebi um convite para fazer uma visita para uma senhora numa cadeira de roda, lá no bairro da Secap, em Lorena. Uma jovem me ligou falando, pastor, tem uma irmã assim, se assado, tá passando dificuldade. Irmã, modo de falar, né? O senhor não veio orar por ela? Eu falei, vou. Tal dia, tá bom? Tá. Então apareço aí. Peguei meu carro, fomos lá. O obreiro Gabriel estava comigo. Cheguei na casa da senhora, ela sentada na cadeira de roda. A casa dela toda cheia de imagem, escultura. Cheguei, dei Pai do Senhor para ela. Comecei a evangelizar a senhora. E ela já assim, logo de cara, já abriu o seu coração e falou assim, olha, eu sou devota de Maria. Eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida. E eu não troco a minha cidinha por nada. Estou muito feliz com ela. E papapá, bebebé, tá. Aí eu peguei e falei assim, bem, já para encurtar a situação, já falei para ela, eu não vim aqui para pregar sobre santo ou de santo, nada disso. Eu vim aqui para apresentar o meu Deus para a senhora aceita?
Quem é o seu Deus? Meu Deus é o Senhor Jesus Cristo, Deus da Maria. Ah, mas os crentes, eu não estou falando de crente, minha senhora. Eu estou querendo apresentar o meu Jesus para a senhora. A senhora quer conhecer o meu Deus? Não, tudo bem, eu quero conhecer. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Quanto tempo a senhora está na cadeira de roda aí? Ah, mais de um ano. E qual é o maior desejo do coração da senhora? Ah, eu quero sair dessa cadeira, eu quero voltar a andar. E deixa eu perguntar para a senhora, quantas vezes a senhora rezou para a Cidinha aí? Muitas vezes. E ela te tirou da cadeira? Não. Até hoje não. Então eu vou orar agora ao meu Deus. Saí lá de Guará e eu vim aqui para não perder viagem. Falei para ela, eu vou orar ao meu Deus, que é o Senhor Jesus, e Ele vai te levantar dessa cadeira. E o Gabriel lembra. Botei a mão na cabeça dela, fiz uma oração para ela, falei, levanta essa cadeira. E a mulher levantou. A mulher levantou da cadeira. Eu falei, não estou satisfeito. Anda! E ela andou. Dentro da casa. Chorando. A irmã que me chamou lá chorando. Copiosamente. E eu falei, esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Senhor Jesus Cristo. O Deus dos deuses. Falei para ela, quer continuar andando? Eu quero. Então aceita Jesus como seu Salvador. Ela falou, eu não abro mão da minha Cidinha. Na hora as pernas dela bambeou. Tivemos que segurar para não cair no chão. Botamos ela sentada na cadeira. E eu falei para ela, você não quer aceitar Jesus? Ela falou, não. Então daqui a senhora vai para o cemitério. Dessa cadeira, nessa vida, a senhora não levanta mais. Deus te abençoe, uma boa noite, prazer em conhecê-lo. Peguei minhas coisas, o Gabriel, e fui embora. Sabe por quê? Porque as pessoas decidem para si o que elas querem. E muitos não querem mudar de vida. Porque a mudança de vida, ela precisa vir para a luz. E quando a pessoa vem para a luz, mostra tudo que é feio na vida dela. E tem muitas pessoas que não vêm para a luz por causa disso. Porque tem vergonha ou tem medo de mostrar o que fizeram, o que estão fazendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus ressuscitou para dar uma segunda chance para o homem. Nem o diabo tem a segunda chance, mas você tem. É melhor você vir para a luz e mostrar tudo que é feio na tua vida e entrar no céu, do que continuar bonitinho aí e ir para o inferno. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Se coloque de